Fazer a prece de abertura. Então, nós vamos levar nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos nossos amigos espirituais que sempre nos acompanham, para que possamos ter aí um bom encontro de estudos, de troca de ideias. E hoje a gente vai fazer a nossa prece em benefício da Cláudia, que está nesse momento está em tratamento. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita, Pai, a tua vontade, não a nossa, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe, Pai, cairmos em tentações, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Nilza, vamos combinar, eu vou carregar aqui, você faz a leitura? Ah, sim, a nossa leitora está de castigo hoje. Então, eu faço sim. A gente estava na parte em que o Paulo estava conversando com Lucas, né? Estão sendo acolhidos na casa daquela senhora lá, chamada Lídia, que eles vão ficar. E então está aqui, nessa parte. Aceitamos vossa hospedagem. Desde aquele minuto, travou-se entre Paulo de Tarso e sua carinhosa igreja de Filipos a mais formosa amizade. Lídia, cuja casa era muito abastada, em vista do movimento comercial de púrpuras, acolheu os discípulos do Messias com júbilo indescritível. Enquanto isso, Lucas e Timóteo continuavam a viagem. Silas e o ex-doutor de Jerusalém consagravam-se ao serviço do evangelho entre os generosos filipenses. A cidade singularizava-se por seu espírito romano. Havia nas ruas vários templos dedicados aos deuses antigos. E como apenas as mulheres procuravam o recinto da casa de orações, Paulo, com o desassombro que o caracterizava, deliberou fazer pregações do evangelho na praça pública. Na mesma época, possuía Filipos uma pitonisa que se celebrizara nas redondezas. Como nas tradições de Delfos, suas palavras eram interpretadas como oráculo infalível. Tratava-se de uma rapariga cujos patrões procuraram mercantilizar seus poderes psíquicos. A mediunidade era utilizada por espíritos menos evolutivos, que se compraziam em dar palpites sobre motivos de ordem temporal. A situação era altamente rendosa para os que a exploravam descaridosamente. Aconteceu que a jovem estava presente à primeira pregação de Paulo, recebida pelo povo com êxito inexcedível. Terminada a exposição evangélica, os missionários observam a moça que, em grandes brados que impressionavam o público, se põe a exclamar: recebei os enviados do Deus Altíssimo. Eles anunciam a salvação. Paulo e Silas ficaram um tanto perplexos. Entretanto, nada replicaram, conservando o incidente no coração em atitude discreta. No dia seguinte, porém, repetia-se o fato, e durante uma semana, os discípulos do Evangelho ouviram, após as pregações,
a entidade que se assenhoreava da jovem, atirando-lhes elogios e títulos pomposos. O ex-rabino, no entanto, desde a primeira manifestação, procurara saber quem era a rapariga anônima e ficou conhecendo os antecedentes do caso. Estimulados pelo ganho fácil, os patrões haviam instalado um gabinete onde a pitonisa atendia as consultas. Ela, por sua vez, de vítima, ia passando a sócia da empresa, que pingues eram os rendimentos. Paulo, que nunca se conformou com a mercância dos bens celestes, percebeu. Peraí, perdi aqui. Peraí, G, deu uma sumida aqui. Enquanto você vai procurando aí, deixa eu fazer uns comentários. Pitonisa é a forma que os gregos, né, principalmente, se referiam a médiums, né, mulheres, né, que eram médiums. Elas faziam consultas, né, geralmente nos oráculos, e cobravam por isso, né? Na Grécia era muito comum isso. E nesse caso aí, ela já está... É como se fosse assim, uma pessoa que lê a mão, vê cartas de tarô, né? Esses médiuns que a gente vê aí, profissionais, né? Que geralmente consultam artistas, né? Se a gente procurar nos anúncios aí, até nos dias de hoje, né? Existem aí profissionais que orientam, agora eles são coaching, né? Fazem aí aconselhamento de artistas, de empresários, né? E naturalmente eles cobram por isso. Agora, é aquilo que a gente já estudou na mediunidade, né? No estudo da mediunidade, que tipo de espírito se presta a esse tipo de serviço, né? Geralmente são os espíritos mais inferiores, né? Ou aqueles brincalhões, né? E ainda está falando que ela tem um histórico aí também de moral não muito apreciado, né? Então, a gente tem uma ideia de que tipo de atendimento que ela faz, né? Que tipo de envolvimento que ela tem, não é? E claro que quando se encontra, por exemplo, com Paulo, ou com Timóteo, ou qualquer um desses que faz o trabalho sem cobrar nada, é constrangedor, né? E eles geralmente não gostam muito, né? E por que o povo prefere esse tipo de pitonisa ao invés de procurar uma pessoa mais séria? Porque se você procurar na casa, no nosso cantinho, no atendimento fraterno, terça-feira, por exemplo, primeira coisa, ninguém tira nada de ninguém, né? É a primeira frustração que a pessoa tem, porque geralmente vão lá no cantinho, ou assim como vão em outras casas espíritas, pedindo para tirar ou o incômodo da mediunidade, ou alguma coisa que adquiriu por aí, né? Então quer que tire. Inclusive até insinuam, né? Se quiser cobrar, me fala quanto que é, né? Insinuam, estão acostumados, né, com esse tipo de prática. E quando é colocado, não, nós não fazemos tirar, né? O que a gente faz é orientar, mas para isso você precisa mudar seu jeito de ser. Pronto. Outra encrenca, né? Que ninguém quer mudar, quer continuar deixando a vida levar, né? Não quer saber de que alguém aponte as mazelas morais, nem nada disso, né? E para a gente fazer a nossa autocura, a gente tem que fazer esse caminho de sacrifício, né? E, infelizmente, as pessoas, de uma forma geral, não querem isso, né? Muita gente paga, né? Por um tipo de coisa dessa, por isso que tem os espertinhos aí no mercado, porque não quer mobilizar nenhum esforço, né?
para melhorar ou para ser diferente do que faz, né? É isso aí. Achou aí, Nilce? Achei sim, achei. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação, gente? Estou falando aqui. Não? Dou-lhe uma. Então, prossegue, Nilza. Então, vamos lá. Paulo, que nunca se conformou com a mercância dos bens celestes, percebeu o mecanismo oculto dos acontecimentos e, senhor de todos os particulares do assunto, esperou que o visitante do invisível novamente aparecesse. Assim, terminada a pregação na praça, quando o jovem começou a gritar: recebei os mensageiros da redenção, não são homens, são anjos do Altíssimo. O convertido de Damasco desceu da tribuna a passos firmes e, aproximando-se da locutora dominada por estranha influência, intimou a entidade manifestante em tom imperativo. Espírito perverso, não somos anjos, somos trabalhadores em luta com as próprias fraquezas, por amor ao Evangelho. Em nome de Jesus Cristo, ordeno que te retires para sempre. Proíbo-te, em nome do Senhor, estabeleceres confusão entre as criaturas, incentivando interesses mesquinhos do mundo em detrimento dos sagrados interesses de Deus. Imediatamente, a pobre rapariga recobrou energias e libertou-se da atuação malfazeja. O fato provocou enorme admiração popular. O próprio Silas, que de algum modo se comprazia em ouvir as afirmações da pitonisa, interpretando-as como um conforto espiritual, estava boquiaberto. Quando se viram a sós, quis lhe dissesse Paulo os motivos que o levaram a semelhante atitude, e perguntou-lhe: acaso não falava ela no nome de Deus? Sua propaganda não seria para nós valioso auxílio? O apóstolo sorriu e sentenciou: porventura, Silas, poder-se-á na terra julgar qualquer trabalho antes de concluído? Aquele espírito poderia falar em Deus, mas não vinha de Deus. Que fizemos para receber elogios? Dia e noite estamos lutando contra as imperfeições de nossa alma. Jesus mandou que ensinássemos, a fim de aprendermos duramente. Não ignoras como vivo em batalha com o espinho dos desejos inferiores. Então, seria justo aceitarmos títulos imerecidos quando o mestre rejeitou o qualificativo de bom? Claro que se aquele espírito viesse de Jesus, outras seriam suas palavras. Estimularia nosso esforço, compreendendo nossas fraquezas. Além do mais, procurei informar-me a respeito da jovem e sei que ela é hoje a chave de grande movimento comercial. Só um minutinho, olha aqui como que é interessante, né? Nós, no nosso trabalho mediúnico, né, muitas vezes a gente, será que eu estou fazendo certinho? É que tá tudo certo? Nós temos essa dúvida, né? E nenhum espírito do bem, ele bajula, né? No sentido de ficar fazendo elogios assim, que possam incitar o nosso orgulho, a nossa vaidade, né? Então, o que o Paulo percebeu aí? Que, apesar desse espírito falar em nome de Deus e vir com essa pele de cordeiro, né? Na verdade, o que ele estava pretendendo fazer é fazer tanto o Paulo quanto os outros se perderem no orgulho, né? Nós somos enviados, nós somos os anjos, né? Não é assim que ele colocou? Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, né?
nenhum espírito do bem, como eu disse antes, se presta a ficar fazendo bajulações, ou às vezes eles nos trazem alguma coisa de incentivo, mas são muito comedidos, né? Porque nós trazemos aí mazelas, né, no nosso jeito de ser, né? Vaidades, orgulho, coisas assim que não devem ser estimuladas, né? Então, os espíritos do bem se policiam, né? Eles falaram aqui, né, nem Jesus aceitou o título de bom, então. Isso faz parte de uma citação no Evangelho, que a pessoa se aproximou de Jesus, bom, né? Oh, bom mestre, não sei o quê. Por que me chamais de bom, né? Porque essa pessoa também tinha se aproximado de Jesus, adulando, né? Bajulando, não estava falando de forma sincera, né? Jesus percebeu, assim como Paulo percebeu agora, que esse espírito aí, que essa mulher estava sendo influenciada por um espírito, né? E que estava aí tentando enrodilhar os trabalhadores aí, né? Paulo e os companheiros. É isso aí. Então, temos que ficar atentos, né? Pode prosseguir. Verdade. Silas impressionou-se com os esclarecimentos mais que justos. Entretanto, dando a entender suas dificuldades para compreendê-los integralmente, acrescentou: todavia, será o incidente uma lição para não entretermos relações com um plano invisível? Como pudeste chegar a semelhante conclusão? Respondeu o ex-rabino muito admirado. O cristianismo sem o profetismo seria um corpo sem alma. Se fecharmos a porta de comunicação com a esfera do mestre, como receber seus ensinos? Os sacerdotes são homens, os templos são de pedra. Que seria de nossa tarefa sem as luzes do plano superior? Do solo brota muito alimento, mas apenas para o corpo. Para a nutrição do espírito, é necessário abrir as possibilidades de nossa alma para o alto e contar com o amparo divino. Só um minutinho, Nilza. Olha aqui outro ponto, né? Nós somos muito extremistas, né? Então, se eu vou lidar com a dificuldade, se eu fizer o trabalho mediúnico, se eu fizer o trabalho de intercâmbio com o mundo espiritual, eu posso passar pela prova, né, de lidar com falsos cristos, falsos profetas, não é? Então, alguns extremistas, então é melhor não mexer com essas coisas, né, porque assim eu fico, não vai acontecer isso, né? Então, essa pessoa que falou aqui com o Paulo, o Silas, ele levantou esse ponto, né? Então, não é melhor a gente se abster? Claro que quando a gente se propõe a fazer o trabalho de intercâmbio com o plano espiritual, a gente vai passar por essas dificuldades. Assim como se a gente estabelecer uma casa de comércio aqui, se eu começar a vender sapato aqui amanhã, eu vou atender pessoas que são do bem, vamos falar assim como vou correr o risco de ter um ou outro lá que venha me dar prejuízo, que venha lá tentar me prejudicar, não é? Naturalmente, eu vou ter que ter aí ferramentas para ir pesquisa. Então, se eu tenho a loja de sapato, eu tenho lá o cadastro do SPC Serasa, eu tomo informação dessa pessoa que está querendo fazer o cadastro comigo em outras fontes, enfim, né? Mas tem o risco, claro, né? Em todo empreendimento tem um risco. A forma do trabalho com o intercâmbio espiritual é da mesma coisa. A gente vai receber muitos amigos aí do bem que querem trabalhar conosco. Isso não tem pagamento, não tem gratidão maior, né, da nossa parte. Agora, eventualmente, vamos sim passar por dificuldades aí, né?
por espíritos aí brincalhões, perseguidores, etc. Mas como é que eu faço? Da mesma forma, não é? É que eu faço a pesquisa, que eu sondo quem é a pessoa, quem é esse espírito. Aí eu vou estudando, não é? Por isso, amai-vos e instruí-vos, não é? Eu vou estudando cada vez mais, eu vou me aparelhando cada vez mais para trabalhar com segurança, né? Então não é, não vamos fechar as portas, então, e não, né? A gente tem que... E outra coisa, a gente só aprende a fazer de certinho quando a gente se põe a fazer o trabalho, né? Dia por dia a gente vai melhorando, né? Se eu esperar, a hora que a hora que eu conhecer tudo, a hora que eu tiver, então, sou um doutor em espiritismo, a hora que eu tiver vacinado, eu não tiver mais nenhum orgulho, nenhuma vaidade, então eu vou, né? Então eu não vou nunca, né? A gente está no planeta de expiação e provas encarnando aqui exatamente para a gente fazer o exercício diário, né? No trabalho, para a gente melhorar. E a gente só vai melhorar trabalhando, não é? Então, é isso que o Paulo respondeu para o Silas, né? A gente não pode inviabilizar, né? Por conta aí do risco, né? É isso aí. Nesse particular, toda a nossa atividade repousa nas dádivas recebidas. Já pensasse no Cristo sem ressurreição e sem intercâmbio com os discípulos? Ninguém poderá fechar as portas que nos comunicam com o céu. O Cristo está vivo e nunca morrerá. Conviveu com os amigos depois do Calvário em Jerusalém, na Galileia. Trouxe uma chuva de luz e sabedoria aos cooperadores galileus no Pentecostes. Chamou-me às portas de Damasco. Mandou um emissário para a libertação de Pedro, quando o generoso pescador chorava no cárcere. A voz de Paulo tinha acentos maravilhosos nessas profundas evocações. Silas compreendeu e calou-se, de olhos rasos de pranto. O incidente, entretanto, teria mais vastas repercussões, além daquelas que os apóstolos do Mestre poderiam esperar. A pitonisa não mais recebeu a visita da entidade que distribuía palpites de toda sorte. Em vão, os consulentes viciados lhe bateram à porta. Vendo-se privados da renda fácil, os prejudicados fomentaram um largo movimento de revolta contra os missionários. Espalhava-se o boato de que Filipos, em virtude da audácia do pregador revolucionário, fora privada da assistência dos Espíritos de Deus. Os fanáticos exaltaram-se. Daí a 3 dias, Paulo e Silas foram surpreendidos em plena praça com um ataque do povo e foram presos a troncos pesadíssimos e flagelados sem compaixão. Sob os apupos da massa ignorante, submeteram-se com humildade ao suplício. Quando sangravam sobre as varas impiedosas, houve a intervenção das autoridades e foram então conduzidos ao cárcere, abatidos e cambaleantes. Dentro da noite escura e dolorosa, incapacitados de dormir pelas dores crudelíssimas, os discípulos de Jesus vigiaram em preces ungidas de luminoso fervor. Lá fora, rugia a tempestade em trovões terríveis e ventos sibilantes. Filipos inteira parecia abalada em seus alicerces pela tormenta fragorosa. Passava da meia-noite e os 2 apóstolos oravam em voz alta. Os prisioneiros vizinhos, vendo-os em oração, pareciam acompanhá-los pela expressão do rosto. Paulo contemplou-os
através das grades, e aproximando-se a custo, começou a pregar o reino de Deus. Ao comentar a tempestade imprevista que se abatera sobre o ânimo dos discípulos, enquanto Jesus dormira na barca, um fato maravilhoso feriu os olhos dos encarcerados. As portas pesadas das numerosas celas se abriram sem ruído. Silas ficou lívido. Paulo compreendeu e saiu ao encontro dos companheiros. Continuou pregando as verdades eternas do Senhor, com entonação impressionante. E vendo umas dezenas de homens de peito hirsuto, barbas longas, fisionomias taciturnas, como se estivesse plenamente esquecidos do mundo, o apóstolo dos gentios falou com mais entusiasmo da missão do Cristo e pediu que ninguém tentasse fugir. Os que se reconhecessem culpados agradecessem ao Pai os benefícios da corrigenda. Os que se julgassem inocentes dessem expansão ao regozijo, porque só os martírios do justo podiam salvar o mundo. Esses argumentos de Paulo contiveram toda a estranha e reduzida assembleia. Ninguém procurou alcançar a porta de saída, senão que, reunindo-se em torno daquele desconhecido, que tão bem sabia falar aos desgraçados, muitos se ajoelharam em pranto, convertendo-se ao Salvador que ele anunciava com bondade e energia. Ao alvorecer amainada a tormenta, levanta-se o carcereiro, perturbado pelo vozerio singular. Vendo as portas abertas e temendo a sua responsabilidade, tenta matar-se instintivamente. Paulo, porém, avança e impossibilita-lhe o gesto extremo, explicando-lhe a ocorrência. Todos os encarcerados regressaram humildes ao seu cubículo. Lucano, o carcereiro, converte-se à nova doutrina. Antes que a claridade diurna invadisse a paisagem, ele que traz aos apóstolos os socorros de emergência, pesando-lhe as feridas, sensibilizado como nunca. Residindo-lhe ali mesmo, conduz os discípulos ao interior doméstico, manda servir-lhes alimento e vinho reconfortante. Logo nas primeiras horas, os juízes filipenses são informados dos fatos. Cheios de temor, mandam libertar os pregadores. Mas Paulo, desejando oferecer garantias ao serviço cristão que se iniciava na igreja, fundada em casa de Lídia, alega sua condição de cidadão romano, a fim de infundir mais respeito aos magistrados de Filipos pelas ideias do profeta Nazareno. Recusa a ordem de soltura para exigir a presença dos juízes, que comparecem receosos. O apóstolo anuncia-lhe o reino de Deus, exibindo seus títulos, obriga-os a escutar suas dissertações relativamente a Jesus. Fê-los sabedores dos trabalhos evangélicos que alvoreciam na cidade, com a cooperação de Lídia, e comentou o direito dos cristãos em toda a parte. Os magistrados apresentaram-se desculpas, garantiram a manutenção da paz para a igreja nascente e, alegando a extensão de suas responsabilidades perante o povo, rogaram a Paulo e Silas que deixassem a cidade para evitar novos tumultos. O ex-rabino sentiu-se satisfeito
e voltando à residência da generosa purpureira, aqui está uma nota do rodapé, que é purpurar, tingir com púrpura, dar cor vermelho escuro, purpurear. Residência da generosa purpureira, em companhia de Silas, que lhe reconhecia a fortaleza, sem dissimular o grande espanto. Ali demorou alguns dias traçando o programa dos trabalhos da nova sementeira de Jesus. Em seguida, rumou para Tessalônica, escalando em todos os recantos em que houvesse sítios ou aldeias à espera de notícias do Salvador. Nesse novo centro de lutas, reencontraram Lucas e Timóteo, que os aguardavam ansiosos. Os trabalhos seguiram ativíssimos. Em toda parte, os mesmos choques. Judeus preconceituosos, homens de má fé, ingratos e indiferentes, conluiavam-se contra o ex-doutor de Jerusalém e seus devotados companheiros. Paulo mantinha-se forte e superior nas mínimas refregas. Sobrevinham dissabores, angústia na praça pública, acusações injustas, calúnias cruéis. Poderosas ameaças caíam, às vezes, inesperadamente sobre o desinteresse divino de suas obras. Mas o valoroso discípulo do Senhor prosseguia sempre, sereno e firme, através das tormentas, vivendo estritamente do seu trabalho e compelindo os amigos a fazerem o mesmo. Era indispensável que Jesus triunfasse nos corações. Esse o seu programa primordial. Desatendia a qualquer capricho, sobrepunha essa realidade a quaisquer conveniências, e a missão continuava entre dores e obstáculos formidandos, mas segura e vitoriosa em sua divina finalidade. Depois de incontáveis atritos com os judeus em Tessalônica, o ex-rabino resolveu transferir-se para Bereia. Novos labores, novas dedicações e novos martírios. Os trabalhos missionários, iniciados sempre em paz, continuavam debaixo de lutas extremas. Os judeus rigorosos de Tessalônica não faltaram em Bereia. A cidade movimentou-se contra os discípulos do Evangelho. Os ânimos exaltaram-se. Lucas, Timóteo e Silas foram obrigados a afastar-se, perambulando pelas aldeias circunvizinhas. Paulo foi preso e açoitado, à custa de grandes sacrifícios dos simpatizantes de Jesus. Deram-lhe liberdade, com a condição de retirar-se dentro do menor prazo possível. O ex-rabino acedeu prontamente. Sabia que atrás de si e por meio de esforços insanos, sempre ficaria uma igreja doméstica que se alargaria ao infinito, bafejada pela misericórdia do Mestre, a fim de proclamar a excelência da Boa Nova. Era noite, quando os irmãos de Ideal conseguiram trazê-lo do cárcere para a via pública. Os apóstolos dos gentios procurou informar-se sobre os companheiros e soube das vicissitudes que os assoberbavam. Lembrou que Silas e Lucas estavam doentes, que Timóteo necessitava encontrar-se com a sua mãe no porto de Corinto. Era melhor proporcionar aos amigos uma trégua no vórtice das atividades renovadoras. Não seria justo requisitar-lhes a cooperação, quando ele próprio
experimentava a necessidade de repouso. Os irmãos de Bereia insistiam pela sua partida. Era uma temeridade provocar novos atritos. Foi aí que Paulo deliberou pôr em prática um velho plano. Visitaria Atenas, satisfazendo um velho ideal. Muitas vezes, impressionado com a cultura helênica recebida em Tarso, alimentara o desejo de conhecer os monumentos gloriosos, os templos soberbos, o espírito sábio e livre. Quando ainda muito jovem, cogitara dessa visita à cidade magnificente dos velhos deuses, disposto a levar-lhe os tesouros da fé guardados em Jerusalém. Procuraria as assembleias cultas e independentes e falaria de Moisés e da sua lei. Pensando agora na realização de tal projeto, considerava que levaria luzes muito mais ricas ao espírito ateniense. Anunciaria à cidade famosa o Evangelho de Jesus. Certo, quando falasse na praça pública, não encontraria os tumultos tão do gosto israelita. Antegozava o prazer de falar à multidão afeiçoada ao trato das coisas espirituais. Indubitavelmente, os filósofos esperavam notícias do Cristo com impaciência. Teriam nas suas pregações evangélicas o verdadeiro sentido da vida. Embalado por essas esperanças, o apóstolo dos gentios decidiu a viagem, acompanhando de alguns amigos mais fiéis. Estes, porém, regressaram das portas atenienses, deixando-o completamente só. Paulo penetrou na cidade possuído de grande emoção. Atenas ainda ostentava numerosas belezas exteriores. Os monumentos de suas tradições veneráveis estavam quase todos de pé. Brandas harmonias vibravam no céu muito azul. Vales risonhos atapetavam-se de flores e perfumes. A grande alma do apóstolo extasiou-se na contemplação da natureza. Recordou os nobres filósofos que havia respirado aqueles mesmos ares. Rememorou os fatos gloriosos do passado ateniense, sentindo-se transportado a maravilhoso santuário. Entretanto, o transeunte das ruas não lhe podia ver a alma. E de Paulo viram apenas o corpo esquálido que as privações tornaram exótico. Muita gente o tomou por mendigo, farrapo humano na grande massa que chegava, em fluxo contínuo do Oriente desamparado. O emissário do Evangelho, no entusiasmo de suas generosas intenções, não podia perceber as desencontradas opiniões a seu respeito. Cheio de bom ânimo, resolveu pregar na praça pública, na tarde desse mesmo dia. Ansiava por defrontar o espírito ateniense, tal como já defrontara as grandezas materiais da cidade. Ô Gê, você quer falar alguma coisa? Tá tudo certo? Posso continuar, né? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Olha só, Paulo, ele é um estudioso, né? E naturalmente, o que ele pensou? Aonde tem bibliotecas, aonde tem cultura, as pessoas estão mais adiantadas, não é? É um campo bom para disseminar a boa nova, não é?
não é assim que a gente pensa na lógica, só um contraponto. Por que Jesus não reencarnou em Atenas, né, com toda essa pujança de cultura que tinha aí, e reencarnou numa aldeia pobre, num lugar desconsiderado, né, a Galileia? É um contraponto que a gente está fazendo com a ideia aqui do Paulo, né? Quem tem muito conhecimento, geralmente tem muito orgulho, né? Tem muita prepotência. Então, da mesma forma que ele encontrou dificuldade entre os judeus, pelo orgulho das suas tradições, da sua raça, etc., ele vai encontrar um outro tipo de orgulho, né? A gente já tá antevendo. Os gregos, eles valorizavam muito o aspecto físico, a beleza física, né? Em Esparta, que era rival de Atenas, as crianças que nasciam com defeito físico eram sacrificadas, elas não prestavam para ser soldados, né? Não prestavam para ser cidadãos. Então, eles primavam muito a questão da matéria, do físico, né? Por isso que estão já olhando Paulo aí já com desprezo, né? Da indigência, ele não tem roupas, ele não tem toga, né? Então a gente já começa a perceber que não vai ser tão fácil que nem ele pensou, não. Mas se não tiver mais ninguém querer fazer nenhuma observação, nenhuma colocação, você pode prosseguir aí. Tá. Seu esforço, no entanto, foi seguido de penoso insucesso. Inúmeras pessoas aproximaram-se no primeiro momento, mas quando lhes ouviram a referência a Jesus e à ressurreição, grande parte dos assistentes rompeu em gargalhadas de irritante ironia. Será esse filósofo um novo Deus? Perguntava um transeunte com ar de pilhéria. Está muito desajeitado para tanto, respondia o interpelado. Onde já se viu um Deus assim? Indagava-se ainda outro. Vede como lhe tremem as mãos? Parece doente, enfraquecido. A barba é selvagem, está cheia de cicatrizes. É louco, exclamava um ancião com vastas presunções de sabedoria. Não percamos tempo. Paulo tudo ouvia, notou a fila dos retirantes indiferentes e endurecidos. Experimentou muito frio no coração. Atenas estava muito distanciada das suas esperanças. A Assembleia Popular deu-lhe a impressão de enorme ajuntamento de criaturas envenenadas de falsa cultura. Por mais de uma semana, perseverou nas pregações públicas sem resultados apreciáveis. Ninguém se interessou por Jesus, e muito menos em oferecer-lhe hospedagem por uma simples questão de simpatia. Era a primeira vez desde que iniciara a tarefa missionária que se retiraria de uma cidade sem fundar uma igreja. Nas aldeias mais rústicas sempre aparecia alguém que copiava as anotações de Levi para começar o labor evangélico no recinto humilde de um lar. Em Atenas, ninguém apareceu interessado na leitura dos textos evangélicos. Entretanto, foi tanta a insistência de Paulo junto de algumas personagens em evidência que o levaram ao Areópago para tomar contato com os homens mais sábios e inteligentes da época. Só um minutinho, o Nilza. O Areópago é uma área, seria um anfiteatro, né? Aqui em Paulínia a gente tem lá o Sambódromo. Seria mais ou menos isso, né? Uma arquibancada, né? Um lugar onde o povo se sentava. E geralmente vinham lá pregar, ou vinham lá falar, filósofos, políticos, enfim, né? O povo grego tinha muito isso.
eles expunham as ideias e conversavam, e trocavam informações, né? Faziam votações, faziam as decisões, enfim, nesse espaço chamado de Areópago, né? Era muito refinado isso, né? Era um anfiteatro, na verdade, né? Onde todos tinham a liberdade de expressar-se, né? Onde todos tinham a oportunidade de aprender, de colocar sua opinião, enfim, né? É o berço da democracia, Atenas, né? Só que eram extremamente orgulhosos, né? Foi o único lugar até agora que Paulo não conseguiu deixar nada plantado, né? Os componentes do nobre conclave receberam-lhe a visita com mais curiosidade que interesse. O apóstolo ali penetrara por mercê de Dionísio, homem culto e generoso, que lhe atendera às solicitações, a fim de observar até onde ia sua coragem na apresentação da doutrina desconhecida. Paulo começou impressionando o auditório aristocrático, referindo-se ao Deus desconhecido, homenageado nos altares atenienses. Sua palavra vibrante apresentava cambiantes singulares. As imagens eram muito mais ricas e formosas que as registradas pelo autor dos Atos. O próprio Dionísio estava admirado. O apóstolo revelava-se-lhe muito diferente de quando o vira na praça pública. Falava com alta nobreza, com ênfase. As imagens revestiam-se de extraordinário colorido, mas quando começou a discorrer sobre a ressurreição, houve forte e prolongado murmúrio. As galerias riam as bandeiras despregadas. Choviam remoques acerados. A aristocracia intelectual ateniense não podia ceder nos seus preconceitos científicos. Os mais irônicos deixavam o recinto com gargalhadas sarcásticas, enquanto os mais comedidos, em consideração a Dionísio, aproximavam-se do apóstolo com sorrisos intraduzíveis, declarando que o ouviriam de bom grado por outra vez, quando não se desse ao luxo de comentar assuntos de ficção. Paulo ficou naturalmente desolado. No momento, não podia chegar à conclusão de que a falsa cultura encontrará sempre, na sabedoria verdadeira, uma expressão de coisas imaginárias e sem sentido. A atitude do Areópago não lhe permitiu chegar ao fim. Em breve, o suntuoso recinto estava quase silencioso. O apóstolo, então, lembrou que seria preferível arrostar o tumulto dos judeus. Onde houvesse luta, haveria sempre frutos a colher. As discussões e os atritos, em muitos casos, representavam o revolvimento da terra espiritual para a semente divina. Ali, entretanto, encontrara a frieza da pedra, o mármore das colunas soberbas, deu-lhe imediatamente a imagem da situação. A cultura ateniense era bela e bem cuidada, impressionava pelo exterior magnífico, mas estava fria, com a rigidez da morte intelectual. Apenas Dionísio e uma jovem senhora de nome Dâmaris e alguns serviçais do palácio permaneciam a seu lado, extremamente constrangidos, embora propensos à causa. Não obstante o desapontamento, Paulo de Tarso fez o possível por evitar a nuvem de tristeza que pairava sobre todos, a começar por ele próprio. Ensaiou um sorriso de conformação
e tentou algo de bom humor. Dionísio consolidou ainda mais sua admiração pelas poderosas qualidades espirituais daquele homem, de aparência franzina, tão enérgico e cioso de suas convicções. Antes de se retirarem, Paulo falou da possibilidade de fundar uma igreja, ainda que fosse em um humilde santuário doméstico, onde se estudasse e comentasse o Evangelho. Todavia, os presentes não regatearam escusas e pretexto. Dionísio afirmou que lamentava não lhe ser possível amparar o cometimento, dada a angústia de tempo. Dâmaris alegou os impedimentos domésticos. Os servos do Areópago, um por um, manifestaram dificuldades extremas. Um era muito pobre, outro muito incompreendido, e Paulo recebeu todas as recusas, mantendo singular expressão fisionômica, como o semeador que se vê rodeado somente de pedras e espinheiros. O apóstolo dos gentios despediu-se com a serenidade, mas tão logo se viu só, chorou copiosamente. A que atribuir o doloroso insucesso? Não pôde compreender imediatamente que Atenas padecia de seculares intoxicações intelectuais. E supondo-se desamparado pelas energias do plano superior, o ex-rabino deu expansão a terrível desalento. Não se conformava com a frieza geral, mesmo porque a nova doutrina não lhe pertencia, e sim ao Cristo. Quando não chorava, refletindo na própria dor, chorava pelo Mestre, julgando que ele, Paulo, não havia correspondido à expectativa do Salvador. Por muitos dias, não conseguiu desfazer a nuvem de preocupações que lhe ensombrou a alma. Todavia, encomenda-se a Jesus e suplicava-lhe proteção para os grandes deveres da sua vida. Nesse vulcão de incertezas e amarguras, surgiu o socorro do Mestre ao apóstolo bem-amado. Timóteo chegara de Corinto carregado de boas notícias. Aí acabou o capítulo do Lutas pelo Evangelho. Aí vai chegar as epístolas. Mas acho que você quer continuar, Genivaldo, você quer comentar alguma coisinha? Alguém tem algum comentário, alguma pergunta, alguma colocação? Tá. Eu acho que é triste só tudo isso que a gente vê o que ele passou, né, Genivaldo? Que ele vai com tanta vontade de falar, né, para o pessoal que ele, né, chega lá e vê que todo mundo, nem os, como é que chama lá, os servos lá, né, que estavam ajudando no dia, todos eles foram dando desculpas, né? Não é fácil, né, Genivaldo? Às vezes a gente acha que é que nem, por exemplo, países aí, Estados Unidos, França, Inglaterra, Alemanha, que tem aí índices de alfabetização altíssimos, né? O analfabetismo praticamente foi eliminado, né? Então você pensa assim, nossa, com tanto de terra trabalhada que tem aí, quanto que a sementeira poderia florir, né? Só que não é bem assim, não é? Geralmente, lugares assim, onde tem muito conhecimento, também tem muito orgulho, não é? Muito materialismo. E aí, eles querem respostas materiais. Se você fala assim, não, você vai voltar, né? Você
de novo, você vai colher uma próxima, não se encontra eco, né? Porque a pessoa se acredita já no suprassumo. Eu vou voltar para quê, se eu já estou perfeito, né? Se eu já estou no meu ápice, né? Então, é a dificuldade que Paulo está enxergando, né? Os gregos, eles acreditavam assim, ó, a partir daquilo que eu fizer, agora eu vou ficar lá entre os deuses, né, no Olimpo, um lugar reservado a nós, né? Não tem que, se não cumprir bem, você vai ficar perdido lá no estígio. Pronto, não tem retorno, né? Não tem retomada. É da mesma forma que a gente encontra aqui na Unicamp, você fala, nossa, mas como que pode a pessoa ter bastante conhecimento e ao mesmo tempo ser ateu, né? Verdade. Parece que é inconcebível, né? Nossa, com tanto entendimento que essa pessoa tem, com tanto recurso, né? Como que pode ser fanático, extremista desse jeito, né? Então, assim, não é atributo, né? A inteligência só, ela não é caminho, né? Para um entendimento mais espiritual da coisa, né? Às vezes você vai encontrar muito mais em pessoas humildes aí, né? Em pessoas aí que são ou são analfabetos ou semi-alfabetizados, você vai encontrar muito mais resposta nessas pessoas do que num templo de cultura, né? É isso que o Paulo está enfrentando aí. Verdade. Muito verdade. Então, acho que vai ficar para a próxima aula as epístolas, né? As epístolas é o que tem o ponto alto do Paulo, né? Quando ele começa a escrever, já começa a deixar registro, né? Que inclusive tem o curso do Haroldo, tem o livro do Haroldo, as epístolas, né? Quanta sabedoria, quanta experiência ele deixa. E aí, graças a esses escritos, né, que se manteve aí eles falam igrejas, né? Essas comunidades aí que estavam nascendo. E graças a essas cartas de Paulo, essas epístolas, né? Que a gente vai começar a estudar semana que vem. Verdade. Então agora esse é o inferno, né, Gê? Vamos agradecer a esse primeiro módulo, né, que a gente teve junto, e pedindo novamente as nossas preces, as nossas vibrações em favor da Cláudia para sua recuperação. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita, Pai, a tua vontade, não a nossa, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixei, Pai, cairmos em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Sim. Eu vou pedir seu socorro de novo, Nilza, porque a semana passada foi aniversário da Lívia, e como o pessoal reuniu para cantar parabéns para ela, eu acabei saindo do encontro do livro, do Céu e Inferno, e eu não sei exatamente aonde que parou. Se você puder me falar, aí a gente... Então, Gê, a gente tinha, né? O pessoal aí que está aí pode concordar também, falar, né, Fábio? A gente tinha terminado a parte dos demônios, o capítulo dos demônios, e o Antônio iria colocar um texto do Emmanuel, se não me engano, só que eu não sei
é de referente a um item. É que eu tenho um livro, eu não tenho do primeiro que o Antônio estuda, sabe? Eu tenho esse como é que chama aqui? Do Salvador Gentili. Sei. Então, ele é bem diferente do que aquele que o Antônio lê, sabe? E eu tenho até arriscado, assim, eu vou ver se eu pego esse outro, a primeira edição. Mas aqui eu tenho alguma coisa que foi lida no finalzinho. Não sei se você quer. Que página aqui? Eu tenho ele aqui, eu baixei no PDF. Página? Então, a página é 86. Deixa eu procurar capítulo aqui. 9. No caso dele é outro, né? Entendeu? É capítulo 8 no dele, mas o nosso aqui é 9. E aí tem o item 22, 23, que tem uma nota no dele, e que ele ia falar uma